eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje nós vamos conversar sobre o mau comportamento. O que é um mau comportamento, afinal? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o mau comportamento, o comportamento da criança. Da onde que ele vem, o que leva a criança a ter um comportamento, quais são os fatores que levam a criança a mudar esse comportamento e, principalmente, como que o adulto age diante desse mau comportamento da criança. E o quanto é essencial, primeiro, a mudança de comportamento do adulto para depois o comportamento da criança mudar. Primeiro a gente vai entender um pouquinho do comportamento. Não existe um mau comportamento, existe um comportamento. O mal, quem agrega, somos nós adultos, porque na nossa concepção, aquilo que a criança fez não era algo legal. Só que o comportamento, ele é a forma que a criança encontra de externalizar o que ela está sentindo ou querendo. Então a criança ela só vai demonstrar isso de uma forma que o adulto ache que não é certo. Então, para a gente olhar o que a criança está fazendo, aquelas ações, as atitudes clássicas de não vou tomar banho, não vou escovar os dentes, jogar as coisas no chão, de fazer birra, pode ser um mau comportamento. Porém, esse comportamento quer nos dizer alguma coisa. Não significa que a criança seja uma criança má ou uma criança chata. Significa que ela está tendo alguma necessidade ou está tendo algum sentimento que ela não consegue lidar com ele e externaliza isso através do seu comportamento. Então não tem como a gente colocar um mau comportamento, porque na verdade o mal é quando a criança não age, não tem um comportamento de acordo com o que o adulto acha que seja certo ela se comportar. Então um mau comportamento é um parâmetro que a gente tira a partir da visão do adulto e não da partir da visão da maneira daquela criança se comunicar. Porque o comportamento da criança é uma forma dela se comunicar com a gente. Por que o comportamento barra mau comportamento acontece? Como eu falei antes, a criança ela sente uma necessidade ou sente um sentimento. E quando isso acontece, quando a criança tem um sentimento, por exemplo, de frustração, a criança não nasce entendendo o que ela sente e nem sabendo lidar com aquilo. Então, quando ela se sente frustrada, a forma dela demonstrar que está frustrada e externalizar esse sentimento é através do seu comportamento. Então, você vai ver a criança chorando, você vai ver a criança batendo, você vai ver a criança esbravejando, você vai ver a criança se jogando no chão. Isso são maus comportamentos? Não, isso são formas da criança expressar o que ela está sentindo e ainda não sabe lidar. E aí entra o papel do adulto. Como nós adultos estamos vendo esse comportamento da criança? Nós estamos tentando exterminar o comportamento, que é não pode fazer isso, não pode chorar, não pode bater, não... ou nós estamos tentando ensinar aquela criança a lidar com aquele sentimento. Um outro ponto que surge do comportamento da criança é a necessidade. Crianças possuem necessidades de atenção, possuem necessidade de dirigir o seu poder, possuem necessidade de se sentir pertencente. Outro motivo do comportamento surgir são necessidades. A gente pode dividir em necessidades básicas e físicas, como a criança está com sono, a criança está com fome. Então, quando essas necessidades vêm, ela não consegue dialogar e te explicar: olha, eu estou com muita fome ou eu estou com muito sono, eu estou ficando irritada por causa disso. Você poderia me fazer dormir ou me dar alguma coisa para comer? Não, a criança vai te dizer isso em forma de comportamento. E aí vem o choro, vem a irritação, vem o comportamento. Então, o comportamento, ele é um sintoma. É o que nós conseguimos enxergar. Nós não enxergamos o que tem por trás dele. O que está motivando esse comportamento? E a outra parte é a parte da necessidade emocional. A criança ela precisa de atenção, ela precisa de conexão, ela precisa se sentir pertencente no seu meio. E quando isso não acontece, ela vai chamar a atenção de outras formas. Ela pode chamar a atenção quebrando o brinquedo, ela pode querer chamar a atenção parando de comer. Ela vai demonstrar o que ela está sentindo ou precisando através do código. E o código é exatamente o comportamento. É o que ela está demonstrando através das suas atitudes que está dentro do seu interior. O mau comportamento da criança vem da necessidade física e emocional e da inabilidade de lidar com os seus sentimentos. Então, se uma criança está te apresentando um mau comportamento, ela está te apresentando uma mensagem.
E o que acontece quando a gente não entende essa mensagem e continua não suprindo essa necessidade ou ensinando essa criança a lidar com esses sentimentos? O comportamento continua e esse comportamento vira um ciclo. Por quê? Aqui está o mau comportamento. Aqui está a necessidade que a criança tem. Quando essa criança faz esse comportamento, ela está querendo dizer alguma coisa para o adulto. A partir do momento que o adulto só tenta exterminar com esse comportamento, ou seja, tenta tirar a birra, tenta punir a criança por ela expressar o que ela sente, tenta de toda forma mudar esse comportamento e não olha para a raiz do comportamento, que é o porquê que esse comportamento está acontecendo, esse comportamento vai continuar, porque a origem dele não foi sanada. Então, se a criança está tendo alguma necessidade e essa necessidade não foi atendida, o adulto vai continuar tendo problemas com a criança, porque ele não identificou qual era a origem da necessidade para conseguir atingir de fato a origem do mau comportamento. E vamos supor que o adulto tenha arrumado alguma ferramenta que a criança parou de fazer birra, só que na verdade a criança aprendeu a lidar com os seus sentimentos, ou ela só vai jogar essa mensagem para um outro comportamento. Porque quando a gente extermina o comportamento sem realmente exterminar a raiz dele, o que vai acontecer? A criança ela simplesmente vai botar pra gente esse comportamento de uma outra forma. Então, se a criança rói unha, ela tá querendo nos dizer que ela tá ansiosa, ou então tá querendo nos dizer alguma outra coisa, e a gente simplesmente coloca um esmalte pra ela parar de roer, ela vai ter sanado de fato a raiz do comportamento, por que ela está roendo unha, ou ela só vai parar de roer a unha? E pouco depois ela começa a ter pesadelo, ou ela começa a ficar balançando a perna. Por quê? Porque a gente só mudou o foco de um comportamento para o outro, porque a gente não sanou a raiz dele. Ou seja, o comportamento vem de algo que a criança não consegue controlar. Cabe a nós adultos, tendo consciência disso, conseguir identificar a raiz do problema. Ou seja, vamos supor que aqui tem um iceberg. Aqui em cima, na pontinha, que é o que a gente vê, é o comportamento. E aqui embaixo, onde a gente não vê, que é o interior da criança, é o que ela sente e o que ela está querendo nos dizer. E cabe a nós, adultos, nos conectarmos com a criança para conseguir identificar a raiz do seu comportamento. Obrigada por assistir até o final. Aproveita, curte aqui o vídeo, comenta aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade de comportamento no dia a dia com seu filho e me segue lá no Instagram. Tchau, tchau, até a próxima!